Eles disseram que a espiritualidade deveria nos manter calmas. Eles mentiram. Eu sou Mariana Torres, mentora, terapeuta holística e mãe. E este não é mais um podcast sobre iluminação passiva. Bem-vindas à terceira temporada do Despertando Deusas. Aqui, o sagrado encontra o asfalto. Vamos falar de saúde íntima sem vergonha, de cannabis medicinal como cura e do protagonismo visceral das mães solos. Se somos todos um, então a sua liberdade é a minha. Se somos deuses e deusas nesta era, por que ainda aceitamos migalhas? Ajuste seu fone de ouvido, abra sua mente e prepare o seu corpo. O despertar agora é barulhento. Está começando agora o Despertando Deusas. Muito boas-vindas ao Despertando Deusas. Eu, Mariana Torres, estou aqui à frente desse programa, construindo esse podcast, e tem o intuito de fazer com que você se reconecte com uma essência divina, maravilhosa, poderosa, vibracional que existe dentro de você e que quer transformar a realidade desse mundo a partir de quem você é. Só que para isso você precisa despertar essa deusa interna. Sim, é um programa focado em mulheres. Claro que se você é esse homem desconstruído ou que busca a sua desconstrução interna em relação a tudo que o patriarcasmo é ótimo, tudo que o patriarcado provocou e provoca até hoje na nossa cultura, nas nossas relações, na nossa forma de pensar, de agir, de ser conosco e com os demais, vem pra cá, que esse programa, esse podcast, essa audiência é para você também. E fico muito feliz aqui cada vez mais. A minha audiência tem crescido, eu tenho conseguido, com muito trabalho, foco e dedicação, conquistar esse espaço na mídia e trazer um pouco da minha voz, um pouco do meu talento, um pouco da minha essência, do que eu sou, porque realmente só quem está um pouco mais perto é que consegue sentir a dimensão da minha energia, de quem eu sou e da minha presença de espírito na vida, de quem se permite ser conduzido, ser orientado, apoiado, auxiliado por mim, sim, Mariana Torres, essa deusa que vos fala, essa deusa desperta que vos fala e também sabe lhe reverenciar como esse Deus, tá? Mas é claro que essa construção não se dá de uma hora para outra, nem do dia para a noite. Se leva tempo. E no meu caso, levou muitos anos, bons anos e bastante experiência de vida. Ou seja, eu acabei sofrendo mais do que deveria, acredito eu, passando por diversas provas e expiações nesse plano aqui, abençoado por Deus. Mas um plano escola, um plano que vem para promover a nossa reforma íntima, a nossa evolução espiritual, o nosso crescimento, o nosso progresso espiritual. Então, não há de esperarmos que seja algo tranquilo, né? Algo tranquilo, não digo palavras, digo algo suave, sabe? Algo leve. Dá para a gente passar pelos processos dessa forma, assim, tranquilos e leves. Mas as situações não são bem assim. A gente está testemunhando isso cada vez mais com impacto, com força, com, é, com um convite profundo para a gente olhar para dentro do nosso eu e investigar onde está a coerência daquilo que eu desejo, daquilo que eu anseio com o que está acontecendo, tá? E aí são verdades ocultas que precisam ser expostas para que a nossa consciência se expanda. E aí a gente, por esses caminhos de dificuldade, né? Aliás, é uma das formas de se expandir essa consciência, é passar por esses caminhos de dificuldade. Porém, você pode passar de forma leve e tranquila. Se você acessa o autoconhecimento, se você se empodera, se você trabalha sua reforma íntima, como eu já disse, se você se cuida. E isso vem através de terapia, isso vem através de coaching, isso vem através de tratamentos importantes que você julga ser importantes para você. E cabe a nós, seres humanos, abraçar esses dons e talentos e procurar cada vez mais aprimorá-los e colocá-los à disposição do mundo, em serviço ao próximo, em serviço ao outro, tá? Porém, entretanto, todavia, contudo, né, a gente precisa
olhar para a situação cultural, social, global, sabe? E reconhecer que estamos longe, estamos em sociedade, em comunidade distante, léguas de distante, e com um sistema operacional que diariamente trabalha para transformar, aliás, para dificultar esse progresso, essa evolução. Diariamente, massivamente, esse sistema trabalha contra nós, nosso progresso, nossa evolução, enquanto ser, enquanto consciência, enquanto luz nesse plano, e faz isso com uma maestria secular, né? Tanto que, a nível consciencial, de existência enquanto tudo que representamos no universo, isso vem de impactos maiores, tá? Isso vem de uma construção de um conhecimento mais profundo, bem mais oculto, quando a gente fala em dimensões extrafísicas, né? Então, o meu ser, enquanto existência, assim, ele é infinito, ele é vasto, nem nós conhecemos a potência dessa centelha habitada nesta matéria minúscula aqui neste planeta, nesta galáxia, nesta dimensão. Somos assim um pequeno grão de areia nesse espaço infinito. Tá? E a nossa centelha é tão pequena quanto, né? Porque é pequenininha dentro dessa matéria orgânica, né, que funciona nesse plano. E a gente precisa começar a olhar com isso com mais curiosidade, com mais vontade, vontade de aprender, vontade de saber, vontade de querer, se questionar o sistema, questionar as estruturas, mas não só questionar pela teimosia e a ignorância de ser, não só questionar pela cultura, é, pelos padrões religiosos, místicos, devocionais que eu vou seguir. Não só questionar por curiosidade racional, intelectual. Questionar por essência, por sentir, por querer buscar essa fonte maior que alimenta todo esse sistema e compreender que há alguma coisa que é importante ser feita aqui. E aos olhos do que está acontecendo, toda pequena boa coisa é importante a ser feita aqui. Porque tem muita coisa ruim sendo feita. Muita. E a gente está sabendo disso agora porque a gente tem esse meio de comunicação, a gente tem essa forma de chegar até o outro. Senão seríamos como os nossos antepassados enfrentavam essa escola sem toda essa gama de tecnologia, ou de repente até já tinham, e foi também o conhecimento escondido de nós, né? Esses povos antigos que deixaram tantas incógnitas acerca de suas construções, né? Machu Picchu, até hoje procuramos e encontramos resquícios da Atlântida, né? Cidade Perdida, as pirâmides no Egito, tantas, né? Tem aquela outra, que me fugiu o nome, aquelas pedras, né? Como que tá ali? Ai, gente, como é o nome? Esqueci. Mas enfim, comenta aqui se você lembrar, se eu lembro até o final eu falo. Mas esse, esse momento nosso agora, do agora, combina para isso, sabe? A gente está nesse lugar hoje, estamos caminhando, né? Com o avanço tecnológico, a gente está caminhando mais ainda com esse lugar de termos tempo para isso, de buscarmos essa qualidade de vida e qualidade de tempo com os nossos, conosco, com essa busca, sabe? Não é à toa que tanta coisa está eclodindo ao mesmo tempo, porque nada nesse plano é à toa, tudo é pensado, é uma escola, gente, é um lugar para se graduar. Então, nada é à toa, nada é de grosso modo, tudo tem uma geometria sagrada, tudo tem um fundamento, tudo tem um porquê. O mecanismo de cada ser vivo, de cada ser existente nesse plano, tudo tem uma finalidade muito profunda de ser. Então a gente precisa sair dessa bolha de ignorância. Gente, eu digo no coletivo, porque eu não me enquadro, não me incluo nisso, mas né, vamos na sororidade se envolver para te motivar a estar do lado de quem busca conhecimento, de quem busca saber a verdade. Buscar a verdade, ela vos libertará. Não é uma única verdade, é a verdade. Então, quando você encontra todas caminhando na mesma direção, é lá que mora a verdade. A verdade é única, existem vários caminhos para chegar a ela. Então, vamos buscar. E uma delas, exímia, é que a verdade é amor. A verdade tem sua fonte amor. Ambas ali estão muito conectadas, sabe? Como elétrons, prótons e nêutrons, assim, mais ou menos, bem isso. É, Então, tudo que fugir dessa receita não é verdade. Se eu estou julgando, eu não tenho tempo para amar que eu estou julgando, eu estou destilando veneno com um olhar crítica severo. Né? Se eu estou criticando, não estou amando. Que maneira é essa de amar? Não vem me falar, ai, meu jeitinho, não tem, não. Amar é amar, ponto e acabou. Não tem esse jeitinho, meu jeitinho de amar é assim. Ah, gente, amor é um só, como a verdade é uma só. Sempre. E a luz está sempre assim, ó, em cima desses dois fractais, tá? E aí, tô toda aqui
inicial E para falar sobre o quê? Sobre autoestima. Muito pontualmente falar sobre autoestima. Autoestima é fundamental para quem quer começar esse processo de autorregulação emocional. Pausa para uma água, aproveite e tome a sua também. Olha que lindo momento para um anúnciozinho, né? Para o patrocinador. Autoestima. Autoestima é fundamental. É fundamental no processo de autoconhecimento. Eu primeiro preciso reconhecer que necessito buscar aquilo que me fortalece. Autoestima é uma dessas coisas. Tá? O primeiro conhecimento. Eu acredito muito que o autoconhecimento se vem daí, quando eu começo a não me olhar com dignidade, quando eu começo a dar o meu poder à voz do outro, o que o outro fala, o que o outro pensa, o que o outro acha, o que o outro sugere, quando eu dependo da opinião do outro para eu poder me manter fluindo em algum caminho, eu dependo da presença, da opinião, do contexto de se estar cercada e rodeada de alguém, eu dependo da validação, do reconhecimento, eu dependo que o outro fale comigo, que o outro me veja, que o outro. Eu dependo disso, porque senão me sinto horrível, me sinto para baixo, não me reconheço, me sinto mal amado, não me sinto querido, não me sinto inserido. Eu tenho que estar sempre ali. E aí eu me coloco, para que isso aconteça, eu me coloco em lugares de subserviência, em lugares em que eu sou sempre ali preenchendo lacunas, me fazendo presente, me fazendo participativa, me inserindo em contextos para me validar e para reconhecer. E aí o que acontece? Como você está nesse lugar de dependência, nesse lugar carente, nesse lugar de necessidade do outro, da presença, você não se reconhece, não se valida, porque você está todo o tempo buscando essa atenção. Então, a partir do momento que você começar a entender que essa validação tem que vir de você, tem que vir do seu interno, desta centelha divina, maravilhosa, que ilumina o seu ser, alimentada por essa fonte esplendorosa que você representa nesse universo. Quando você compreender que tem que vir de você esse reconhecimento, essa aceitação, essa interação livre e independente de necessidade, você acorda com a cara amassada e fala: que linda! Ai, que diva eu sou! Você tá ali toda na TPM envolvida, como estou neste exato momento, nas minhas regrinhas aqui, pá. Você olha e fala: gente, eu abalo, eu arraso, eu consigo produzir, pensar, fazer, acontecer mesmo com dor, mas eu também sei me recolher, eu sei me deitar, eu sei me amar, eu sei meu momento de divertir, eu sei o momento de aproveitar a presença das pessoas, eu sei, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu acho que é legal, eu acho que eu gostaria que fizesse isso por mim, e eu não fico, sabe, fazendo porque vão, não, porque eu acho que é bacana fazer pro outro. Aí você se encontrou, aí você se alinhou, aí você se conectou com quem você tá se ouvindo, você tá se ocupando em se validar, sabe? E quando você está nesse nível, e só nesse nível, você consegue ter misericórdia e compaixão do outro. Você consegue ter essa empatia, essa sororidade, você consegue desenvolver esse aspecto comunitário, da necessidade de ter a comunidade, sabe, te apoiando, te validando, te ansiando nos ambientes, sabe, querendo trocar com você, e você tem o que devolver para essa comunidade. Quando você está nesse lugar, aí você arrasa, meu amor. Aí a comunidade se fortalece, você se fortalece, a comunidade cresce, você cresce também, e todos os valores são preenchidos ali dentro, são arraigados pelo quê? Pela luz do amor e da verdade. Então, hoje vivemos numa sociedade disfuncional, numa sociedade em que as pesquisas apontam, sim, que há uma crescente no aumento dos problemas mentais. É claro que há, com o aumento do número de feminicídios, de violências, de estupro, de abusos, o aumento da violência em si, de guerras, é óbvio que tem um problema gritante de saúde mental. E é óbvio que vai haver, porque o sistema suprimiu a sociedade de uma forma para que se houvesse. Suprimiu a sociedade para que a sociedade deixasse de ser comunidade e, a partir disso, se enfraquecesse, permanecendo doente, não buscando reforçar tudo o que é necessário ser reforçado em quesito de amor próprio, em quesito de autoestima. E tudo isso é prejudicial para si, é prejudicial para o social, para a comunidade. Não há fortalecimento e não há progresso quando a comunidade não abraça. A comunidade, ela é muitas vezes o berço familiar. A comunidade é aquele grupo escolar. A comunidade é o espaço dos centros comunitários. A comunidade é o clube do bairro. A comunidade são as organizações e grupos que se formam dentro de uma empresa que fortalecem e fomentam cada vez mais o que é necessário para aquilo crescer, para aquilo progredir. E a gente tem
necessidade desses laços de comunidade. Eu vim de comunidade. Eu sou cria da comunidade. E eu sei a diferença hoje, porque mais de 15 anos, mais ou menos, que eu moro em apartamento, não gosto dessas caixinhas de fósforo, e eu sei o que é uma comunidade e o que é viver num sistema social. Eu sei a diferença de ambos. Então, assim, falar de autoestima é bem profundo, necessário e requer apoio de profissionais que sabem o que estão falando, que sabem o que estão aplicando, que sabem o que estão dizendo, que têm um interesse empático, que tenham sororidade para fazer isso, que entendam a importância disso e que se coloquem à disposição disso. Ao mesmo tempo, o sistema não acha interessante nisso, não investe nesses profissionais, sabe? Não espalha essa qualidade de profissional em diversos lugares. Por quê? Porque o sistema não quer, o sistema quer que tudo continue dessa mesma forma. Por quê? Porque ele se alimenta do seu medo, ele se alimenta da sua insegurança, ele se alimenta das suas disfunções. Tudo isso são distrações para ele continuar vivendo nesta opressão e se beneficiando da energia dos escassos que ele produz com prazer. Qual ferramenta que a gente poderia aplicar hoje para pensar no fortalecimento dessa comunidade, né? Tantas, gente, tantas ferramentas, tem tanta coisa disponível, sabe? Só que as pessoas estão dispersas nesse lugar de julgamento, de crítica, de apontamento, de favoritismo, de lado político, de descobrir quem é o certo, quem é o errado, menos em favorecer a comunidade, sabe? Então, tem uma ferramenta de coaching que, quando você tem o primeiro contato com ela, e isso acontece na primeira sessão de coaching, essa ferramenta, ela abre um leque de um universo de possibilidade. Porque você começa a identificar onde você está. E aí eu gostaria de até abrir um parênteses aqui para falar sobre isso, porque até isso o sistema quis sabotar, o sistema quis boicotar os profissionais de coaching, né? Os coaches. O sistema é tão cruel que ele arrumou uma maneira de colocar uma ferramenta poderosíssima, transformacional, uma ferramenta que desenvolve a capacidade cognitiva, a capacidade de ação, de realização, sabe? Ela começa a girar essas engrenagens de movimento para o ser humano agir, e aí o sistema vai lá e boicota e sabota, colocando promovendo, né? Promovendo coragem para pessoas que estão despreparadas e que têm acesso a essas ferramentas, muitas vezes pessoas de bens e posses materiais, porque são cursos caríssimos que eu tive o suor, o empenho de buscar essas realizações na minha vida, mas eu sei quanto custa cada imersão, cada formação, cada processo que você se dedica a buscar autoconhecimento. Eu paguei o preço. Eu paguei o preço desse sistema. É alto. É alto. E o sistema sabe disso. O sistema sabe tudo disso, mas ele não tem interesse. Ele não tem interesse em aproveitar esses profissionais que têm bastante, sabe? Estão aos milhares no Brasil. Não tem. O sistema não tem interesse de trabalhar essa engrenagem ao seu favor. Só que a sociedade colapsou de uma maneira que hoje não tem para onde correr, sabe? São terapias. A resposta para a solução estão nas terapias, estão nesses processos de imersão de mentoria, de coaching, de psicológico, quais forem importantes para cada pessoa, existe um processo que ela necessita mergulhar. Mas aí os profissionais da área também estão ali muito ocupados em ficar um denegrindo a imagem do outro, um levando e convidando o outro a olhar e
gerar atrito, confusão, em vez de focar aonde é importante levar a aplicabilidade dessa ferramenta. E detalhe importantíssimo, sem cunho religioso nenhum, que é pior, que muitas dessas ferramentas estão caindo em mãos de pessoas que têm um fortíssimo apelo de cunho religioso e acabam levando determinados conhecimentos que deveriam ser livres de conceitos imorais, de conceitos não, né? Deveriam ser livres de moralidade e acabam se deturpando por conta dessa moralidade imposta através ou de um conservadorismo extremo ou de uma religiosidade fincada na ignorância, fincada na opressão, fincada no moralismo. E aí não se tem o melhor, não se atinge o melhor potencial dessa ferramenta por conta de certos profissionais. Mas aí, minha gente, essa qualidade de pessoa de ser está espalhada em diversas profissões. Então não se iluda, sabe? Seja aquela pessoa que pensa fora da caixa, estoura a bolinha, respira outros ares, mas para respirar outros ares ela se arrisca de repente a ficar sem ar. E há maneiras de passar pelo esse processo sem sofrer, criando essa coragem, sabe? Ativando esse protagonismo existencial, essa vontade de querer viver, conhecer, saber, aprender e transcender todas essas limitações, sejam quais forem. Essa ferramenta específica que eu tô falando chega a ser boba, chega a ser ridícula. Como uma vez eu ouvi de uma profissional que eu teria outra ferramenta maravilhosa para falar, e eu falava sobre uma que eu gostava muito e eu achava que era importante porque transformou a minha vida de uma maneira tão profunda, que é a ferramenta Valores. Para mim, valores, missão, é, é, são três ferramentas de identidade, né? Essa que eu vou falar específica, valores e missão. São três ferramentas que, são assim, virada de chave para muita gente. É o início, é a base e tem que ser bem feito. Entendeu? Porque se for muito bem feito, o processo transformacional é de impacto. E é aí que as pessoas vacilam. Elas vão pulando entrar porque elas querem aquelas ferramentas, mas pá, que vai mudar, que vai. Cara, começa a mudar pelo básico, muda na autoestima. É a autoestima que leva ao autoconhecimento. Mas eu preciso primeiro identificar que eu tenho uma baixa autoestima. Eu preciso saber que eu tenho esses padrões. E as pessoas não. Os profissionais também têm essa dificuldade de compreender que muitas pessoas estão no beabá. Que ele, enquanto profissional, já está anos-luz e aí ele precisa voltar lá no processo pedagógico. Às vezes, muitas vezes me falta, porque eu não tenho formação pedagógica, me falta pedagogia. Eu sei disso. Me falta estruturação de entender que aquela mente ali está em um processo de aprendizado em relação a si. E é esse o diferencial, essa é a grande cerejinha do bolo, quando a gente dá valor também real a cada pequena ferramenta, a cada pequena processo transformacional, a cada conversa que você tem, por exemplo, com o seu paciente, com o seu cliente. É extremamente importante, às vezes a gente quer trazer uma coisa, um ensaio, a sua presença, o estado de presença ali, validando aquele momento, ouvindo, trazendo as percepções, lendo as entrelinhas, ajudando, apoiando. E esse, às vezes, é o grande fator de diferencial de um trabalho qualquer, de terapia, psicológico, de coaching, de whatever, qualquer desses transformacionais, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento mental, emocional, espiritual, né? A gente hoje precisa de um profissional que tenha essas aptidões todas, porque a gente sabe que nós não somos só uma unidade, nós somos todo um contexto, né? A gente não é só a mente só, o emocional só, a matéria só, o espírito só. A gente tem um contexto bem mais amplo, mais complexo, mas que é simples se colocarmos nessa atenção de expandir essa consciência, nessa frequência de quem eu sou, para onde eu estou indo, o que eu vou fazer, como eu posso fazer da melhor forma, qual a minha entrega, qual é o meu compromisso com isso. E aí, tudo começa na roda da vida.
Uma ferramenta boba, básica. Eu podia até aqui abrir, mas eu não acho que eu não vou. Deixa eu abrir. Desenvolvimento, saúde, equilíbrio, contribuição social, realização, propósito, hobby, espiritualidade, vida social, relacionamento amoroso, família. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tinha salvo aqui, não sei se é essa mesmo. Aqui tem 12. Na roda da vida que eu trabalho, nos meus processos, são 11 os pilares. Eu sei todos de fora aqui. E essa aqui não é a que eu trabalho, por isso que eu abri aqui da internet rapidinho. Então, a gente tem essas áreas, né? Essa aqui é chamada roda da vida. A gente tem essas áreas aqui que permeiam esse círculo. E ele está dividido. E nessa apresentação aqui, a gente consegue ter uma consciência de onde estamos, né? Quando um profissional... eu vi isso aqui no site de psicologia, só para você ter noção, mas eu aprendi essa ferramenta no coaching, em várias instituições que eu estudei, né? Duas instituições que eu estudei, e outros cursos também, mas em outras unidades holísticas. Eu vi essa roda da vida. E eu tive a primeira impressão, assim, de olhar a minha vida como um todo, de parar e olhar na minha vida nesse fragmentos, assim, ó. E aí a gente está falando das áreas da vida, da matéria, material, existencial, sabe? Do meu eu, do meu ser aqui. Que é diferente quando eu vou fazer uma leitura, como, por exemplo, com regressões, que eu sou uma profissional que trabalha com regressão de vida passada. Então, aí a gente vai ver contextos nesse sentido, assim, numa outra esfera, que está alocada aqui, ó, nesse pilar, espiritualidade. Então, assim, para ilustrar, né? Não sei se deu para ver direitinho, espero que sim. Esse contexto de olhar essa vida com esses fragmentos faz você parar e pensar como tá cada área, tá como, sabe, da forma que eu gostaria, está me entregando os resultados. Eu tenho uma meta para essas áreas, eu almejo algum resultado, sabe? E aqui, né, eu separei, ó. Então, 3 fatores que estimulam a baixa autoestima, né? A autocrítica exagerada, o medo do julgamento e a dependência emocional, que eu falei sobre. Ou seja, você faz esse mapeamento da tua vida, você precisa de um apoio. Sabe? Por mais que você venha aqui, vai procurar as informações, vai procurar para o chat GPT, vai procurar para um Gemini da vida, uma inteligência artificial. Cara, não é um profissional que está te ajudando a ver a sua vida de uma forma sistêmica. É diferente, sabe? Eu já tive uma pergunta que eu consegui mapear junto com o cliente, pontos que ele, até eu me surpreendi com o mapeamento, sabe? Pontos energéticos a se pensar de onde está vindo essas informações que surgem do inconsciente, né? Que vem através de sonhos, que vem através de... Muita gente tem visões, enfim, muitas vezes aparecem situações no corpo, gritando, dores, alergias, enfim, o teu corpo, os teus corpos vão te comunicar de alguma forma o que você precisa olhar. E, cara, 70, 80%, sabe? Eu jogo lá, de 75, 80% dos casos, tudo está relacionado ao processo, assim, de baixa autoestima. Você trabalha a autoestima da galera, pum, essa pessoa catapulta, transcende as esferas existenciais. Então, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. A campanha está me chamando, é o momento de terminar, feito com muito carinho, com muito amor. Vamos continuar nessa temática, trabalhando aqui ao longo dessa semana autoconhecimento, autoconfiança, empoderamento e muitas outras coisas que vão fazer toda a diferença para sua jornada de desenvolvimento pessoal. Até o próximo episódio. Nossa conversa de hoje termina aqui, mas o ruído que ela causou em você está apenas começando. Não leve essa reflexão para a prateleira, leve para a sua vida, para o seu espelho, para a sua cama e para as suas lutas. Eu sou Mariana Torres e estarei aqui todo mês, toda semana, provocando a deusa que habita em você. Até que ela não aceite nada menos que o mundo inteiro